Tudo bem com vocês? Instrutor Ulisses Souza para mais uma videoaula. Qual que é o nosso tema hoje? Salvamento terrestre. Qual que é a definição de salvamento terrestre? Salvamento terrestre, toda atividade realizada em terra com o objetivo de salvar vidas humanas, até mesmo vidas animais, meio ambiente e preservar patrimônios. O nosso conteúdo sobre salvamento terrestre ele está aplicado conforme uma portaria. Que portaria é essa, instrutor Souza? É o nosso CCB 008-600/2014, que abrange alguns tópicos. Ele abrange outros tópicos, porém, hoje vamos abordar três deles: resgate de vítima em altura, resgate de vítima em espaço confinado e o plano de emergência. Salvamento em altura. O que é o salvamento em altura? É aquela atividade desenvolvida por bombeiros, socorristas, profissionais do atendimento que vão localizar, acessar, estabilizar e transportar vítimas mediante a empregos e técnicas de salvamento em locais elevados com base em normas de segurança e procedimentos de ancoragem. Por que isso? Hoje existe uma norma que trata sobre trabalho em altura. Essa norma é a NR35. Futuramente nós vamos ter um vídeo aí sobre essa norma, mas esse não é o nosso foco. Mas aquele trabalhador está ali exercendo sua atividade, ele tem seus procedimentos que aprendeu no curso da NR35. Porém, ele vem a passar mal, vem acontecer algo na qual essa equipe ela necessita fazer uma intervenção. Ela necessita resgatar essa vítima. Então, ele deve ter sim conhecimentos básicos e específicos para fazer esse resgate ou até mesmo outros cursos específicos da área, na qual ele vai se aprofundar por um acesso de cordas e o resgate em altura. Esse resgatista, esse bombeiro, esse profissional, esse socorrista, ele deve ter na sua mente que ele deve ter alguns equipamentos específicos para a sua própria segurança. Ou seja, toda atividade que esse profissional for realizar no ambiente elevado, ele deve utilizar os equipamentos completo de proteção individual, os seus EPIs, capacete, luva, cinto de segurança, ele tem que ter um cabo da vida, ele tem que ter uma roupa específica, uma roupa que na qual protege o seu corpo inteiro. Esses são alguns modelos de cinto de segurança, cadeirinha e o cinto de segurança paraquedista. O cinto de segurança paraquedista, ele se resume em dois. Eu tenho o cinto paraquedista tipo H e tenho o cinto paraquedista tipo Y. Nessas duas fotinhos já dá para você entender o que é um H e o que é o Y. São dois modelos de cinto de segurança. Tipo paraquedista, modelo H ou Y. Além disso, além de ter seu capacete, seus EPIs, seu cabo da vida, esse profissional ele tem que ter em mente que existe outros equipamentos, o talabarte Y ou talabarte duplo, como que é conhecido, ou até mesmo um talabarte simples. Temos o talabarte de posicionamento, que vai posicionar você numa estrutura. Eu tenho que ter outros equipamentos, trava-quedas. Aí você tem que diferenciar o trava-queda de corda e o trava-queda de cabo de aço. Na aula de NR35 a gente vai especificar mais sobre esses equipamentos. Nosso foco hoje aqui é apresentar um pouco o que diz sobre o assunto salvamento terrestre. Outros equipamentos, mosquetões ou conectores. Dois modelinhos de mosquetão. Tem outros? Sim, tem, mas vamos apresentar aqui dois mais usuais. Mosquetão em formato D. Ele possui esse formato para quê? Para propiciar melhor assentamento do mosquetão em chapeletas, em grampos, ou seja, são equipamentos conectados numa estrutura na qual você vai clipar o seu mosquetão. Outro tipo de mosquetão é um modelo chamado HMS, ou também conhecido como pera, que ele lembra bastante uma pera. Esses mosquetões são utilizados como mosquetão mestre e uma parada equalizada por convenção
não são colocados em contato com uma proteção fixa, ou seja, as chapeletas na qual o formato D ele propicia isso, já o HMS não. O oval são aqueles muito comum, né, os mais comum que a gente enxerga por aí, tá? Eles são importantes sim, principalmente em escaladas clássicas e artificiais. E seu formato simétrico são excelentes para carregar peças móveis utilizado pelo resgatista. Então são três modelinhos de mosquetões, né, conectores que acabamos de ver agora. E ancoragem? O que que é uma ancoragem? O sistema de ancoragem são meios de prender uma pessoa, uma corda ou até mesmo uma carga num ponto fixo, seja por ele um fim permanente ou até mesmo temporário, dependendo do equipamento sendo usado para atividade de salvamento em altura. Então, existem diversas maneiras de montar um sistema de ancoragem. Esse é um exemplo de ancoragem, na qual foi montado numa estrutura, numa árvore. Eu posso montar essa ancoragem numa coluna, numa viga, eu posso criar ela de diversas formas. Esse é um exemplo, na qual foi utilizada cordas, fitas tubulares, mosquetão, uma polia. E você, socorrista, você resgatista, tem que ter em mente também praticar nós e amarrações. Como que são classificados nós e as amarrações? Eles são classificados de acordo com a utilização da seguinte forma: eu tenho um nó de emendar, o nó de fixação, o nó de formação e os nós blocante. Esse é um tema para uma aula específica de nós. E o resgate de vítima em espaços confinados? Segundo uma outra norma regulamentadora, uma NR, agora nós estamos falando da NR 33, que ela trata sobre segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. O que é espaço confinado, instrutor Souza? Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Esse ambiente, esse local, ele pode possuir meios limitados de entrada e saída. Esse local, ele tem uma ventilação existente, porém, essa ventilação ela é insuficiente para remover os contaminantes. Esse local, ele existe uma deficiência ou até mesmo enriquecimento de oxigênio. Lembrando que nós temos 20,9 de oxigênio na face da Terra. Esse ambiente tem que ter uma proporção ideal também para você, trabalhador, para você, resgatista. Alguns exemplos de espaço confinado: caminhão-tanque, caixa d'água, silos, dutos, galerias, entre outros. São alguns exemplos que a própria norma nos dá. Você vai adentrar para fazer um trabalho, ou você, resgatista, bombeiro, vai adentrar para fazer um resgate. O que você tem que ter na sua mente? A atmosfera, ela é perigosa? Sim. Ela pode ter deficiência de oxigênio? Sim. Essa atmosfera está tóxica ou inflamável? Então tenha na sua mente que você tem que ter um reconhecimento antes de adentrar, antes de resgatar essa vítima. Se você é trabalhador, tenha em mente também isso. Faça toda essa mensuração antes de executar seu trabalho para que não gere um resgate, para que você não torne uma vítima. Então, em decorrência dessas situações, a palavra entrar, nós estamos falando do espaço confinado agora, ela entende-se expor qualquer parte do corpo nessa atmosfera. Então, uma asfixia motivada por um líquido ou até mesmo um sólido, por exemplo, talco, estão presentes ali em uma quantidade suficiente, a pessoa ela pode ficar ali presa, ela pode ficar nessa superfície e não retornar mais. Temos outros riscos? Sim. Você, profissional, você pode estar correndo um risco de choque elétrico. Você pode ter uma exaustão causada por calor excessivo. Você pode ficar preso, aprisionado ali numa passagem muito estreita. Você pode sofrer danos físicos devido a alguma queda ou até mesmo objeto que venha cair sobre você. Então, cada um desses riscos citados, eles vão apresentar um grau maior de preocupação quando se encontra a pessoa no espaço confinado. Mas esse é nosso objetivo: salvar, resgatar aquela pessoa que venha a ter
um sintoma venham a cair, ela venham a passar mal, esse é o nosso objetivo. E nós, como equipe de resgate, temos circunstância, vamos enfrentar maior dificuldade no caso de emergência. Então, vamos proporcionar a você, bombeiro, resgatista, socorrista, todas as situações, todas as condições de emergência, além dos equipamentos de proteção individual, você deve realizar a avaliação do local. Se você ali está como supervisor, como chefe, líder daquela guarnição, líder da equipe, lembre-se sempre, escolher o profissional mais habilitado para adentrar esse local e antes disso, fazer uma mensuração da sua atmosfera. Por quê? Todo espaço confinado eu posso caracterizar como IPVS. O que é IPVS, instrutor Souza? É uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, atente na correta utilização dos equipamentos. Escolha o profissional com uma condição psicológica, física e técnica para adentrar esse local. Na falta de equipamento de comunicação, use técnicas de comunicação com o meio externo, ou seja, aquela comunicação visual ou uma comunicação tangível através de cordas. É um espaço confinado na qual não tenho visão, não consigo fazer uma comunicação visual. Eu vou utilizar equipamentos de comunicação, famosos rádios HT. Lembrando, o local também está escuro, preciso entrar com uma lanterna. Tanto a lanterna como esse equipamento de comunicação, ele tem que ser intrínseco para não gerar fagulhas, centelhas, até mesmo energias estática, na qual possa sofrer uma explosão o ambiente. Por quê? A atmosfera ela pode estar rica de oxigênio, ela pode ter um limite de explosividade acima dos limites. Só que para isso, eu tenho que saber como está a minha atmosfera. Antes de adentrar, chequei que eu estou com os equipamentos corretos, estou psicologicamente correto. Agora eu vou fazer uma aferição da atmosfera. Eu vou utilizar um equipamento para aferir os gases no ambiente confinado. O explosímetro, o multigás, na qual que eu vou verificar se realmente estou seguro para adentrar. Na telinha desse equipamento, ele mostra 4 situações. Quais são essas situações? Quais são o limite na qual é ideal para entrar? O que aparece nessa telinha, instrutor Souza? Nível de oxigênio, limite de explosividade, gás sulfídrico e o limite de O2, o gás carbônico, dióxido de carbono. Né? Então, eu tenho que ter um limite 0, 0, 0. Esse é o limite que eu devo ter para limite de explosividade, para o limite de o O2, o oxigênio, ele tem que estar na proporção de 20,9, ideal de oxigênio. O dióxido de carbono tem que estar no zero também. E o limite de explosividade no zero também. Então, sempre o número maior, que para mim vai fazer jus, que para mim vai ser legal, O2, o oxigênio do ambiente. Lembrando, não está nada legal, não está com limite óbvio para mim entrar, eu tenho que buscar outros meios, são os métodos de proteção respiratória. E essa vítima ela pode ser resgatada da seguinte forma: eu posso utilizar meios de resgate, resgate de vítima em espaço confinado, utilizando um sistema de redução de força. Lembra que nós comentamos sobre nós, amarrações, tipo de nós? Numa próxima videoaula nós vamos aprender alguns nós e vamos aprender como que eu faço o sistema de redução de força 4:1, 5:1. Tem outros? Sim, esses são os mais usuais. E o tripé de resgate, na qual também vou utilizar o sistema de redução de força no tripé. Se você é um profissional, um trabalhador de espaço confinado, adentrar o espaço já com esse sistema montado e conectado a você é muito válido, facilita muito se você tiver uma situação de perigo, de risco, na qual necessito tirar você rapidamente. E ele é utilizado para o resgate também. Planos de emergência. Então, plano de emergência, o que seria? Um conjunto de normas e procedimentos lógicos, técnicos e administrativos
estruturado de forma a propiciar resposta rápida e eficaz em diversas situações que ele pode envolver incêndio, desdobramentos e visanos a gestão de recursos disponíveis na sua empresa. Então, o grande foco aqui é o quê? Minimizar os efeitos, minimizar causas catastróficas, né? Então, ele vai identificar o que realmente a sua empresa tem de perigos, de risco, quais são os potenciais, quais são as áreas classificadas, as áreas que eu tenho mais possibilidade de vir a ter um princípio ou até mesmo um incêndio, tudo isso eu devo conter no meu plano de emergência. Ele está baseado na onde? No decreto mais atual do estado de São Paulo, que é o 63.911 de 2018, a instrução técnica do Corpo de Bombeiro, IT-16, e a NBR 15219. Então, esse plano de emergência, tá, ele fornece conjunto de diretrizes e informações que visam adotar procedimentos lógicos, técnicos e administrativos de forma que tenha uma resposta rápida em diversas situações de emergência. Quais possíveis situações de emergência que a sua empresa possa ter? Já pensou? Quais equipamentos que eu tenho na minha empresa? Onde estão localizados extintores, hidrantes, a bomba de incêndio, tudo isso eu devo colocar no meu papel, no meu plano de emergência. Esse documento ele deve ficar fixo a você, profissional de emergência. Ele deve ser divulgado sim a outros profissionais da sua empresa. Para que isso? Para que eles tenham conhecimento sobre o plano de abandono da sua empresa. Eu tenho sim que fazer o plano de abandono. Eu tenho que ter ali alguns procedimentos básicos. Alerta da situação de emergência. Como que é feita esse alerta na sua empresa? Como que é feito o alerta? Análise da situação. Quem vai fazer o alerta da situação? Quem são os brigadistas? Aonde estão localizados? Como que eu aciono a brigada de incêndio da sua empresa? O apoio externo, onde está localizado? Quanto tempo o corpo de bombeiros chega até a sua empresa? Os primeiros socorros, quem presta esses primeiros socorros? A eliminação dos riscos, o corte de fonte de energia, por exemplo, a energia elétrica na cabine primária, a energia geral da empresa. Como que é feita essa comunicação com esse profissional? Aonde está localizada? Como que ele vai fazer o corte da energia? Fechamento de possíveis tubulações, corte de outros tipos de energia, por exemplo, oxigênio, se a sua empresa trabalha com oxigênio, gás comprimido, entre outros tipos de gás, até mesmo o gás natural ou gás GLP, se sua empresa realmente tem esse tipo de gás. Quem vai fazer o corte desse abastecimento? E o abandono da área. Dica: de tempo em tempo, segue realmente o que as normas nos diz. Faça simulados de abandono. Pratique. Por que isso? Quanto mais prática eu ter, quanto mais prática nossa equipe, nossos funcionários terem, se porventura realmente tiver uma situação real, você está apto a agir nessa situação real. O que eu quero que isso nunca aconteça. Mas e se acontecer? Você está treinado para isso? Outro procedimento, o isolamento da área, quem vai fazer? Quem vai confinar aquele incêndio? Quem vai fazer o combate? E por fim, a investigação. Da onde surgiu esse incêndio? Como surgiu? Por que surgiu? E vão propor medidas para que isso não aconteça de novo. Instrutor Ulisses Souza, instrutor credenciado no Corpo de Bombeiro. Um forte abraço a todos e até uma próxima.